Tiago, capítulo 4. A partir do versículo 4, a palavra de Deus diz assim: infiéis, acaso não sabeis que a amizade para com o mundo é hostilidade contra Deus? Pois quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Porventura pensais que seja sem razão que a Escritura diz: Deus deseja ansiosamente o Espírito que fez habitar em nós. Ele, porém, faz ainda mais para se mostrar favorável. Eis porque a Escritura diz: aos orgulhosos Deus resiste, mas aos humildes mostra-se favorável. Portanto, submetei-vos a Deus. Mas resisti ao diabo e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Limpai as mãos, pecadores. Purificai os corações, homens fingidos. Reconhecei vossa miséria. Enlutai-vos, pranteai. Vosso riso converta-se em luto, e vossa alegria em abatimento. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra que é lida neste momento. Palavra que vem ao nosso encontro, palavra que vem nos incomodar, palavra que vem nos tirar do lugar comum em que vivemos e vem nos desafiar para uma vida agradável ao Senhor. Ajuda-nos a compreender o que lemos nessa hora. Ajuda-nos a compreender para o louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Temos examinado essa questão no livro de Tiago. Talvez seja no livro de Tiago como nós temos visto a parte mais difícil, a mais dura de todo o discurso que ele tem feito, de tudo que ele tem nos ensinado sobre uma vida agradável ao Senhor diante das dificuldades. E é tão duro o discurso que ele começa com a palavra adúlteros. Nossas Bíblias traduzem como infiéis. A tradução ecumênica traduz como mulheres infiéis, para se referir à igreja. Porque Tiago olha para uma das questões que mais afasta Deus de todo o homem: o mundanismo. A maneira como nós vivemos e a maneira como nós nos relacionamos com o mundo. Nada, absolutamente nada pode ser mais detestável aos olhos de Deus do que o nosso mundanismo. E começamos a examinar essa questão, primeiramente tratando da perspectiva do pacto. O mundanismo é detestável aos olhos de Deus porque quebra um pacto que Ele estabeleceu conosco. E a consequência disso, nossa última meditação sobre esse texto, é que quando esse pacto é quebrado, nós nos tornamos inimigos de Deus. E isso é complicado. Boa coisa é ter Deus como nosso amigo. E dura coisa é termos Deus como nosso inimigo.
Alguém já brincou dizendo, numa ocasião, conversando com alguém, né? O cara falava que a irmã dele tinha casado com um cara que era rico, estava bem de vida e tal, e o outro, querendo se gabar, disse: rapaz, mas eu estou em situação melhor que a sua. Eu agora sou cunhado de Jesus, porque a irmã dele tinha virado freira. Então, quando vira freira, casou com Cristo, então eu sou cunhado de Jesus. Nós entendemos que isso é bom, a amizade de Deus é boa. Agora, o que Tiago está dizendo é que o mesmo Deus que se mostra amigo é o mesmo Deus que se coloca como inimigo daqueles que rejeitam o pacto, a aliança com Ele, para amarem ao mundo. E nós vimos isso no último sermão. E agora Tiago vai colocar a razão por que isso acontece. Ele diz no final do versículo 4, perdão, no início do versículo 5: porventura pensais que seja sem razão que a Escritura diz: Deus deseja ciosamente o Espírito que fez habitar em nós? A tradução Almeida atualizada traduz isso de uma forma um tanto quanto confusa. Não é uma tradução clara. Ela diz que Deus tem ciúme do Espírito que habita em nós. Mas a ideia do texto é muito simples. Deus deseja para Ele a vida que Ele mesmo nos deu. Por que a amizade com o mundanismo no nosso coração é algo abominável aos olhos do Senhor, detestável aos olhos do Senhor? Porque Deus não nos fez para o mundo. Deus nos fez para Ele mesmo, Deus. E a vida que nós temos, nossa não é. A vida que Deus colocou em mim e em você é vida dele, é vida que deriva de Deus, a sua existência. O que é que nos difere dos animais? A vida de Deus em nós. Por que eu sou capaz de sentir, eu sou capaz de reagir, eu sou capaz de pensar, de construir? Porque eu carrego em mim a vida de Deus. E não confunda as coisas, isso não é a mesma coisa que aquela maluquice que alguns pregadores têm dito por aí, como Morris Cerulo, Robson Rodovalho, Valnice Milhomes, que dizem que nós somos deuses por causa disso. Não, nós não somos deuses. Mas a partir do momento que na criação Deus nos fez a sua imagem e semelhança, no momento que na criação Deus soprou sobre nós o fôlego da vida, de onde veio esse fôlego da vida? Do próprio Deus. Então eu sou feito à imagem de Deus, e eu carrego em mim a vida de Deus. E quando eu pego essa vida que Deus me deu e eu a uso no mundo, o que eu estou fazendo é nada mais, nada menos do que prostituindo o próprio Deus. Às vezes nós não entendemos isso. Deixa eu te dar um exemplo prático. O apóstolo Paulo deu esse exemplo na primeira carta dele em Coríntios. Pegue a sua Bíblia, por favor, e observe. 1 Coríntios 6. A partir do versículo 12, Paulo começa a dizer: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei escravizar por nada.
Os alimentos são para o ventre para os alimentos. E Deus destruirá estes e aquele. Deus vai destruir os alimentos e vai destruir o nosso ventre. Mas o corpo não é para devassidão, ele é para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, quem é o Senhor aqui? Jesus. Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também pelo seu poder. Agora observe: não sabeis porventura que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomaria eu os membros de Cristo para os transformar em membros de prostituta? Paulo não está falando de coisas espirituais, de espírito vagando por aí. Ele está falando do nosso corpo. Quando eu me prostituo, eu estou prostituindo Cristo. E observe que ele continua: certamente não. Versículo 16: acaso não sabeis que quem se une à prostituta torna-se com ela um só corpo? Mas aquele que se une ao Senhor é com ele um só espírito. Fugir da prostituição. Porque se eu estou unido em Cristo, o meu pecado prostitui o Senhor. Se eu sou imagem de Deus e eu não me volto para Deus, o que eu faço com o meu corpo, o que eu faço com a minha vida, prostitui a vida de Deus. E você acha que Deus vai deixar barato quem pega a vida dele e, em vez de usá-la para ele mesmo, em direção a ele, usurpa, rouba a vida que é de Deus e a oferta para o mundo? Não, Deus não deixa barato. Por isso Tiago está dizendo: se você quer viver com a amizade do mundo, você se constituiu imediatamente inimigo de Deus. E Deus não vai olhar com misericórdia sobre a vida daqueles que querem prostituir a vida dele, a imagem dele, que querem perverter a imagem dele no mundo. Por isso Tiago está dizendo que ele olha ciosamente, ele quer ciosamente, ou seja, com desejo intenso, o Espírito que é dele e que ele pôs em nós para que existisse. Esse Espírito deveria voltar-se para Deus. E em vez de voltarmos para Deus, nós nos voltamos para o mundo. É um roubo. É um roubo. Uma linguagem teológica que nos ajuda a entender isso é a linguagem que diz que Deus nos colocou como vice-regentes da criação. Deus nos chamou e entregou tudo o que tem para que nós cuidássemos desse mundo. Então você não pode pegar aquilo que é do Senhor e entregar para outro. Você já pensou? Jesus conta até uma parábola assim, que o Senhor chamou seus servos, ele foi viajar e ele deixou a terra para que eles cuidassem. Então imagine, você vai viajar e você chama alguém que é muito querido seu, muito próximo seu, e pede para essa pessoa cuidar da sua casa enquanto você está fora. E então quando você volta, a pessoa não está mais lá, a chave da porta mudou, você vai tentar entrar, não entra, e aí você descobre que a pessoa vendeu a tua casa. Justo? Você deixaria barato? A vida não é sua. O Espírito que te faz viver não é teu. O Senhor te deu para que você vivesse a vida para Ele mesmo, para revelar a glória dele mesmo. E então quando você toma essa vida e usa para si mesmo, você rouba de Deus aquilo que é dele.
problema é que você não pode roubar o Senhor. Ele não deixa barato. É isso que Tiago está dizendo. Deus deseja intensamente o Espírito que Ele fez habitar em nós. É por isso que diante dele todos nós vamos comparecer. Os homens podem fugir dessa realidade como quiserem, mas todos nós vamos comparecer perante o Senhor. E o Senhor nos cobrará aquilo que fizemos com a vida que é dele, não é nossa. Você não poderá dizer para Deus o que às vezes você disse para o seu pai, para a sua mãe: a vida é minha, eu faço o que eu quiser dela. A boca é minha, eu falo o que eu quiser. Agora tem o movimento do aborto, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Você não vai poder dizer isso ao Senhor. Nada é seu. Tudo é do Senhor. E quando você não devolve para Ele, então você atrai a ira dele. Ainda que Ele seja extremamente misericordioso e pronto a perdoar. Entenda, a ideia de Tiago não é dizer: olha, vocês estão roubando do Senhor o que é dele, a vida, e por isso vocês estão lascados, por isso vocês agora estão condenados. A ideia de Tiago é dizer: entendam qual é a situação. E o que ele vai dizer em seguinte a seguir é uma série de atitudes que nós precisamos ter para atrairmos o olhar favorável do Senhor para nós. Tiago quer apenas lembrar como nós agimos pecaminosamente, achando que nós somos donos de alguma coisa. E somos donos de nada. Nós não somos donos nem do que falamos. Até disso o Senhor nos cobrará, porque o Espírito que habita em nós é o Espírito da vida que Ele nos deu. Ele nos deu. Nós vivemos, nos movemos e existimos, disse o apóstolo Paulo num sermão dele lá em Atenas. Nós vivemos, nos movemos e existimos por causa de Deus. Se nós podemos fazer qualquer proeza, é por causa de Deus. E todos nos voltaremos para Ele. É por isso que eu sou extremamente apaixonado pela frase de Santo Agostinho. E os irmãos poderão colocar na minha lápide quando eu morrer essa frase. E é sério. Ou em algum canto, porque eu ainda estou decidido que talvez eu seja cremado quando eu morrer. Lembra? Esse é o meu desejo. Eu realmente desejo ser cremado. Mas eu quero que essa frase esteja em algum lugar onde estiver a lembrança do meu nome. A frase de Santo Agostinho: Senhor, Tu nos fizestes para Ti mesmo, e a nossa alma só estará em paz quando repousar em Ti. Tu nos fizestes para Ti mesmo, e eu só posso estar em paz quando eu repousar em Ti mesmo. Entende qual é o problema do mundanismo? O mundanismo conta uma mentira para mim, que me faz acreditar que eu posso repousar em paz fora de Deus. E eu não posso repousar em paz fora de Deus. Exatamente porque Deus não está no mundo. E mundo aqui é a sociedade que se rebela contra Ele, são os homens que agem contra Ele. Porque Deus não está nesse mundo, é óbvio que eu não posso estar em paz. Eu sempre vou estar inquieto.
eu sempre vou me sentir perturbado. Porque o meu espírito não foi criado para o mundo. A minha vida não foi criada para o mundo. Eu fui criado para o Senhor. E por isso somente nele pode haver descanso. Temos um problema quando amamos o mundo. Não só nos colocamos como inimigos de Deus, mas rasgamos o nosso coração, dilaceramos o nosso coração, machucamos o nosso coração, porque não fomos feitos para o mundo nem para nós mesmos, fomos feitos para o Senhor, para a vida no Senhor. Deus deseja ansiosamente, Ele quer intensamente o Espírito que Ele fez habitar em nós. O mundo rouba. Por isso o mundo também será julgado. Por isso também o mundo será destruído pelo Senhor no dia da sua ira, no dia do seu juízo. Ou temos o nosso coração em paz com Deus, ou temos no Senhor a suficiência da nossa paz, ou não temos o Senhor. Apenas temos o mundo. O mundo que nos afasta de Deus, que nos rouba do propósito dele. Por outro lado, Tiago diz: ele, porém, versículo 6, faz ainda mais para se mostrar favorável. À medida que Deus entende dessa luta, desse conflito, ainda que ele, Deus, se coloque como nosso inimigo, ele sempre faz o convite para que haja paz. O mundo provoca em Deus a ira. Mas é isso que eu acho fantástico em Deus. Quanto mais irado eu estiver com você, mais eu vou querer te matar. É assim que funciona. Quanto mais irado você estiver com alguém, mais você vai querer agredir esse alguém. Quanto mais Deus está irado contra o homem, mais ele chama o homem para que se arrependa. Isso eu acho fantástico em Deus. Deus não faz como os trombadinhas modernos, né? Os ladrões modernos que chegam, descem da moto e saem gritando: perdeu, perdeu, perdeu! Quanto mais Deus está irado com você, mais Ele grita para que você se arrependa, antes que Ele descarregue a ira dele. E é isso que Tiago está dizendo: ainda que sejamos inimigos de Deus, Ele se mostra favorável, chamando aos homens para uma mudança no coração. E aqui Tiago começa a mostrar o que nos leva de fato ao mundanismo. Por que nós amamos o mundo, mesmo sabendo que isso provoca a ira de Deus? Por que nós nos agarramos ao mundo, mesmo sabendo que isso provoca a ira do Senhor? Por quê? Ele diz: aos orgulhosos ou soberbos, Deus resiste. Porque amamos o mundo.
porque somos soberbos. E o mundo nos atrai pela sua soberba. Eu quero examinar isso na próxima quarta. O que eu gostaria que você entendesse nessa noite é que quando você ama o mundo, se deixa atrair pelo mundo e vive conforme a cabeça do mundo, você está roubando de Deus a vida que é dele e não é sua. Você está vendendo a vida que não é tua, é dele. E por isso ele tem o direito de requerer, ele tem o direito de te julgar e ele tem o direito de te condenar. Mas ele não quer fazer isso. Por isso, ainda que ele esteja irado contra você, ele te chama a se arrepender. Aonde está o problema? Nossa soberba. Então, na próxima semana examinaremos essa soberba que nos faz amar ao mundo. É hora de examinarmos o nosso coração sobre esse assunto. E isso dói. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender se em nosso coração há mundanismos profundos, quantas vontades, quantos prazeres nós temos buscado para nós mesmos, e esquecemos que todas as coisas foram criadas para revelar o Senhor e serem ofertadas para Ti mesmo. Ajuda-nos a ver quando roubamos a vida que é Tua, achando que é nossa, e achamos que podemos fazer o que quisermos, e não percebemos quão tolos nós somos ao acreditarmos nessa mentira. Abre, Senhor, o nosso entendimento e ensina-nos a termos prazer em Ti e somente em Ti, a termos o nosso prazer no Senhor e somente no Senhor. Que o Senhor seja a nossa alegria, que o Senhor seja o nosso prazer, que o Senhor seja a nossa satisfação. Ajuda-nos, Pai. Limpa de nós todo o mundanismo que reage contra Ti. E que assim seja para o louvor do Teu nome. Honra e glória do Senhor em nome de Jesus.